justamente isso. Esses museus indígenas mostrou algumas experiências, teria mais, a gente pode conversar depois, como espaço de pesquisa, né? Quais as possibilidades que a gente tem de perceber essas pesquisas nos museus indígenas, né? E aí eu vou ler um trecho aqui, curtinho, né? Para finalizar. A junção de termos designativos aos processos de apropriação dos museus pelos índios já vem ocorrendo em círculos científicos e entre integrantes de movimentos indígenas. Referidos como museus tribais, museus étnicos ou museus indígenas, problematizamos o significado desses processos museológicos, da própria noção de museus indígenas, como categoria nativa, fenômeno social e categoria de classificação. No momento, acho que a pesquisa seria um momento de aprofundamento de monografias sobre museus indígenas. Eu queria compartilhar com vocês essa, que é uma monografia, que é essa dissertação do Canindé, foi premiada na POX, está sendo publicada agora pelo UFPE. Outros exemplos poderiam ser dados, nas comunidades indígenas, objetos proibidos de expor por restrição ou sacralidade. Essa tensão hermenêutica da significação sobre distintos modos de colecionamento constitui a linha tênue que separa não só diferentes formas de atribuir sentidos a esse patrimônio, mas é também um ponto nodal na reflexão sobre teoria e prática antropológica e museológica. Então, já abrindo um pouco essa discussão para o próximo momento, se pergunta: que museu é esse que está sendo visto aqui? Que ética é essa? Primeiro, acho que é uma ética de comprometimento com respeito à diferença e com os direitos das populações indígenas. É uma ética que está baseada no diálogo e na troca, na busca ininterrupta da simetria nas relações e na troca de saberes indígenas e saberes científicos. Nesses processos, quais são as experiências no Brasil? Como vem interagindo? Nos museus indígenas, os usos, papéis e dinâmicas da memória se relacionam com a reinterpretação do passado e com a construção social de referências que legitimam, fortalecem e dão sentido à identificação sobre si. Quais os sentidos da autoapresentação museológica? Por quais processos se articulam objetos, memórias e identificações? As práticas sociais, as representações sobre si, construídas nos museus indígenas, se situam no debate teórico-antropológico contemporâneo, mas o que trazem de bom para pensar em termos epistemológicos sobre a própria antropologia e a museologia em seus dilemas teóricos e metodológicos. O processo museológico dos indígenas propicia novas reflexões, não só sobre os significados das coleções etnográficas e das auto-representações, mas, sobretudo, sobre a problemática da representação na antropologia e na museologia e no processo de constituição das bases políticas, epistemológicas e poderíamos arriscar até mesmo ontológicas do mundo contemporâneo. Eu, na verdade, agradeço por essa pré-desculpas, mas a gente queria, para finalizar isso aqui, fazer uma doação ao nosso, fazer uma doação ao Museu de Evanuíra, de um objeto. Então, dona Thalina, por favor, poderia vir, nós poderia dar e poderia também mostrar o objeto, e talvez explicar o que é. Pode mostrar. É uma doação. Pode ir, é o outro lado, moço. Outro lado. Porque está o lado contrário. Está do avesso. É uma camisa de pena, Pelo menos como eles chamam lá, Tem um material que a gente vai também distribuir, E, bem, pessoal, por favor, o trabalho é mais ou menos esse. Não estou falando do trabalho em Pernambuco, mas é um trabalho muito, enfim, é muita coisa para sintetizar em pouco tempo. A gente poderia passar muito tempo conversando,
Mas espero que vocês tenham gostado. A gente tem 7 materiais aqui que depois a gente repassa para vocês. Obrigado. Bom, nada, tomou de peça de museu, direto para essa praia. Se alguém quiser ver, desculpa, uma recordação de vocês e de todos. Eu vi o Cacique aqui, a qual eu tive a oportunidade de conhecer quando eu participei do Museu Pernambuco. Muito obrigado, museu, em nome do Museu Esporte Pedagógico. Obrigado. É indígena, professor indígena, Valdenice, Valdenice. Pronto, a gente queria doar isso aqui, temática indígena na sala de aula. E queria que um representante de cada terra indígena viesse pegar também o livro Museu e Memória Indígena. São 4, né? A gente queria também a passagem, pode ir ali, faz isso para dar continuidade a. A gente vai. Vamos lá então, gente, para o nosso debate. Vamos lá? E daí vocês já vão preparando o material e será entregue. Desculpem-nos pelo adiantado da hora. A gente percebe, né, que as coisas estão em realização, poderia ter sido de uma outra forma. Aí que vocês distribuem para falar e que pedimos desculpas. Pessoal, então, antes, gostaria de saber então, se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa, fazer algum comentário. Tamimi, eu vou dar uma cabeça, eu vou levar. Ele já me conhece. Tamimi, põe lá, depois a gente põe aqui na mesa com cuidado. A equipe de acervo organiza de um jeito que todos possam olhar para o outro e matar a sua curiosidade. Então, pessoal, vamos lá. Robson, deixa as meninas passarem, elas estão fazendo uma roda para a gente fazer uma roda para o debate final. Anuncio que os Teremas já chegaram, já estão lanchando. Os Teremas já mudaram o lugar da apresentação. Só é a última atualização do dia. Já não vai ser mais posição. Fizeram os cálculos e perceberam o que vai dar. Vamos lá, Robson. Para o Milton sincerar, rapidamente, como vocês utilizam o elemento arqueológico na representação do Loro e Canindé? Existe uma série de restrições em apresentar os elementos arqueológicos do ouro, principalmente porque o que se tem de arqueológico está mais relacionado aos cachimbos que tem uma função de comunicação visual. Então, eu posso dizer que parte do conjunto de objetos arqueológicos do ouro não são apresentados, são restritos. Mas a região de Águas Belas, a região do Sul-Americano, é uma região rica do ponto de vista arqueológico. Então, há alguns anos atrás, a comunidade não se preocupava em reunir esse material. Mais recentemente, nesses últimos 10 anos talvez, acontece aquilo que eu vinha falando antes, né? Que é um movimento intencional de registrar, de coletar, de dizer se apropriar de objetos arqueológicos, como nós estamos falando, e significativo como parte da cultura crioula. Posso dizer isso aí.
diferença. Uma das principais formas de visibilidade dessa formação arqueológica do nosso povo, né? A nossa região, por a gente ter passado por um processo de migração muito forte, né? Por exemplo, o nosso povo ele tem um deslocamento muito grande das regiões do Rio Grande do Norte, principalmente na formação que nós chamamos do que chamaram de Guerra dos Bárbaros, né? Então, quando se começou esse processo, o nosso povo foram se deslocando nos rumos do Ceará, né? E nós acreditamos que muitas dessas coisas que teriam, que os nossos antepassados utilizavam, eles iam levando como forma, né, da própria representatividade do povo. E essa formação dos objetos arqueológicos, vocês podem ver nas fotos que tem muita formação, né? Então, esses objetos aí são muito encontrados na nossa região. Quer ouvir? Principalmente quando os agricultores vão cavar o roçado, vão cavar as cacimbas, né? Às vezes vão para caça de maquixó, vão pegar pedra, tatu, e eles vão encontrando no caminho. Lá ao longo desse processo de historicidade do Canindé, aqueles que iam encontrando, né, eles iam trazendo muito ânimo para a Cacique Sotero. E deve ter sido daí que ele começou a chamar essa formação de doação e esses objetos que ele não chama de objetos arqueológicos, ele chama de coisa dos velhos, né, porque é a coisa que os índios mais velhos iam deixando os índios mais novos. Isso é um repasse e tem uma historicidade muito forte do povo Canindé, nessa perspectiva do patrimônio da memória. O que mais, pessoal? Pessoal, fazer uma observação. Então, no gancho, convido então, né, para nós descermos para fazer a roda, convido à frente, por favor, Valdenice, Constantino, Lidiane, Dirce, Lucilene, Marisa Maria, Josué, Nausson e o Wilkie. Tem mais alguém? O Serena todo paramentado, já os convidei para entrar, eles não conseguem passar na roupa, mas eles podendo e querendo, são bem-vindos. Vamos descer então para a gente fechar o debate e continuarmos conversando novamente. Mas isso posso ter, então não sou problema. Bom, eu acho que é o final, mais o final de mais um evento e o terceiro encontro, né, que vem com essas discussões sobre a questão dessa relação do índio com o museu, uma relação que vem crescendo cada vez mais, os debates vêm crescendo. Eu lembro quando a gente chegou aqui conversando sobre o museu, sem entender muita coisa do que era o museu, como se
envolver nesse espaço todo aqui, né? Um espaço que foi aberto, mas que sem conhecimento prévio, um espaço muito rico, aberto, mas para o povo indígena, muito complicado se pensar, estar em um espaço que não é dele, né? Não é dele, em formas de dizer que o direito de ir e de estar em qualquer lugar, acho que é de todos, mas é um espaço que ele não pensou em estar, que ele deveria estar para guardar mais a cultura dele e reviver a cultura dele em um espaço fechado, já que a cultura dele acontece todos os dias. Então a gente tem frisado muito que a cultura do povo indígena, de modo geral, não acontece em ambientes fechados. Nós temos territórios, nós temos espaços abertos, são processos vivos. E aí o debate que eu acho que instiga muito é pensar essa questão, o que estamos nos realizando, e aí vem outras técnicas, vindas da fisiologia, da antropologia. Eu, a meu ver, não estou muito preocupado com essas técnicas todas, não. Eu estou preocupado em representar o povo caigangue nesse espaço, melhor representá-los, que ele chegue aqui e diga: eu estou aqui, igual o Cunhão falou, eu perguntei para ele após a exposição, enquanto hoje eu não pude participar das palestras à tarde, que eu estava ali reserva técnica. Com o Cunhão a gente fez uma coleção de telas, 35 telas de mitos. Eu falo mitos, mas isso tem toda uma revisão que a gente precisa fazer. Eu acho que a palavra mitos é a que menos cabe nessa produção. E o Cunhão todo feliz ali, olhando para as telas e se reconhecendo as memórias dele ali. Quer dizer, em outro espaço, uma outra lógica, em outra dimensão que ele jamais pensou que estaria. E essa é a questão, assim, quer dizer, como que nós vamos estar representando? Quando ele olha a exposição pela primeira vez, eu perguntei: e aí, o que você achou? Ele falou: eu estou aqui. E isso para mim é tudo. É só o que eu queria ouvir, não preciso ouvir mais de ninguém. Outra coisa, se a arqueologia está preocupada, a antropologia está preocupada, ou a museologia está preocupada, a preocupação era dessas áreas daí, a minha preocupação é de ouvir o velho dizer: estou aqui, estou representado aqui, estou vivo aqui, as minhas memórias estão aqui. Eu acho que nesse sentido que a gente precisa caminhar quando se pensa a questão indígena dentro do museu. É claro que tem todas as técnicas que não dominamos, e para isso precisamos de marílias, precisamos de pessoas que estão dispostas a acompanhar esse processo todo de salvaguarda, que todo mundo se pensa, né, tombamento de material e material. Mas a grande preocupação é: vamos ocupar mais um espaço que nos foi dado, que nos é permitido também hoje transitar. E guardar da mesma forma que foi guardado ao longo do tempo outras memórias, outras formas de fazer. E é isso que é interessante, guardar o nosso legado cultural também nesse espaço, no espaço museal. Debate, eu vou passar para o pessoal o que vocês, acho que a experiência que foi colocada, falar um pouco dessa relação da aldeia com o museu, da escola, a própria escola com o museu, e como que está sendo pensando assim, né? Se reinventar em outro espaço enquanto índio, enquanto pertencente a um grupo que tem tantas histórias aí, historicamente, que é o processo histórico de massacre, de quantas outras coisas. Vou começar com a Patrícia. Boa noite a todos. Bom, eu, em nome da escola, a partir agora desse processo que o museu passou, dessa nova reforma, que acho que a escola passou por novas oportunidades, oportunidade de até se mostrar mais, para o índio, o que o índio é atualmente, não só o que vocês acabam vendo, aquele índio, como muitas pessoas falam, você é índio, cadê sua pena? Como se a gente fosse um animal, alguma coisa. E mostrar, passar para as pessoas que essa evolução também chegou para a gente. E essa evolução também chegou para os indígenas. E o museu dá essa oportunidade de a gente mostrar hoje como que está hoje
e como que era e a preservação, né, do trabalho que a gente está fazendo. No nome da escola, a gente passou um pouco por um processo e eu queria falar assim da parte que ainda falta, talvez, para o museu estar ajudando na escola, seria na parte de estar nos ajudando, nós como professores, a estar guardando todo tipo de documentário que a gente faz, de projetos, de revitalização da cultura, como guardar tudo isso, como condicionar essas coisas para não se perder, como já se perdeu muito, e que às vezes os professores não têm essa lógica desse trabalho que os museólogos têm. Outra coisa que eu acho que é muito se falado, mas que talvez não se perguntaram para os indígenas, é sobre a Índia Vanuíri, que a gente sempre está pensando em fazer um trabalho desse. Que muito se sabe da Índia Vanuíri, que tem o nome dela, o nome da nossa escola é Índia Vanuíri, a aldeia Vanuíri, o museu, e tem outra escola aqui, o nome dela, mas o que os índios pensam dela? A gente tem a versão dos não índios sobre a Índia Vanuíri, mas e a versão dos indígenas sobre ela? Bom, e como está aqui os professores da aldeia Catu, que me pediu para falar, eles estão com o projeto Museu Itinerante, e eles pediram para que eu falasse um pouco dos objetivos dele, que esse museu fale um pouco da história do passado da aldeia deles e como está agora, e também da cultura de outras etnias, que esse museu não ficasse centrado só na etnia, no caso lá ainda de Terreiro, mas que também passasse um pouco das outras, até do não índio também. Bom, é isso. E obrigada a todos. Foi um excelente seminário. E agradecemos a presença da escola. Também boa noite a todos. Também pude analisar algumas situações e uma das coisas que eu acabei observando é assim, que o museu está centrado aqui na Alta Paulista, e aqui na Alta Paulista, assim, a gente sabe que todo histórico é passado assim, do povo camponês. É lógico, isso foi, também foram os primeiros e sempre estiveram aqui. Mas aqui, dentro da área, ou seja, da área de Catu, Vanuíri, também de Araribá, da região Araribá. Então, dentro do museu está dentro do centro que tem vários povos étnicos. Entendeu? Não tem só Candônia. Eu como descendente de Candônia, como descendente de outras etnias. E assim, uma das propostas, o museu tem uma proposta de montar um centro de referência canhane. Por que não um centro de referência étnico-cultural da Alta Paulista, que possa também estar fortalecendo mais os outros povos? Essa é a minha visão que eu pude observar, isso é uma coisa para a gente refletir a respeito desse centro de referência canhane, que é bom para a nossa aldeia, isso é ótimo, mas a nossa aldeia tem vários povos, então era interessante de ter esse centro que falasse também dos outros povos. Essa é a minha observação. Boa noite a todos. Queria parabenizar os colaboradores desse encontro e também agradecer pelo convite, pelo conhecimento dos parentes de outra região, dos trabalhos, que vem mais a fortalecer nosso conhecimento e de nos direcionar do que a gente pode fazer com as nossas questões indígenas, com o trabalho, a cultura, E o que eu venho, assim, a dar uma sugestão para os
os organizadores, né, do evento, é que assim, fosse criado para o ano que vem também assim, uma mesa que falasse sobre as memórias e tradições clenáticas e terenas, né, porque aqui no Centro-Oeste Paulista a gente tem o CRENAC, que veio desde 1940 para cá, e tem o tereno, que eu não posso predizer a data, né, mas acredito que tenha sido na mesma época que tenha vindo para cá. Eu disse ontem, a gente não veio porque a gente quis, né? Os governantes da época mandaram, expulsaram muitos indígenas das terras, e estamos aqui, ajudando o povo caigangue, né, na luta, no resguardo da sua terra.